Canal do Pava apresenta Revelação Cósmica. Começamos falando sobre a base lunar, né, e a civilização, a povoação humana dissidente que habita o sistema solar, a Lua e outras localidades que compõem mais de 60 milhões de pessoas na nossa dimensão física de matéria, a mesma dimensão deste nosso corpo aqui, nessa mesma densidade, certo? E eu quero passar para o próximo assunto, mas antes eu quero resolver os problemas ou os questionamentos que vocês trouxeram na base lunar, no primeiro vídeo. Então vai ser sempre assim, antes de avançarmos para um novo tema, eu vou debater com vocês o que vocês falaram, para que as informações sejam todas bem entendidas ou complementadas e bem completas, antes de avançarmos para a próxima fase, para o próximo tema. Estou aqui com os comentários de vocês. Eu fiquei muito feliz, primeiramente, com a recepção de vocês destes conteúdos. Realmente eu não imaginei que vocês gostariam, no geral, né? Eu pensei que muitos de vocês pudessem não gostar e não foi o que aconteceu, certo? Eu pensei que alguns membros iriam debandar, não debandaram até agora, então estou muito feliz que vocês realmente gostaram, vocês gostaram mesmo e receberam de coração essas informações, né? A Tânia disse que a verdade não assusta, né? O desconhecimento e a ignorância de fatos tão relevantes é um grande obstáculo, né? Por favor, continue nessa jornada, levantando o véu e mostrando esta realidade. Minha pergunta é: se estamos todos nesta mesma dimensão, qual foi o critério para que estivéssemos privados dessa tecnologia? Seria por falta de mérito moral e falta de desenvolvimento dos reais valores da alma, como amor e as demais virtudes? Sim, pessoal, perfeito. Porque seria como liberar seres que não têm muita moral pelo universo inteiro. Imagina nós, com as nossas vaidades do dia a dia, né? É só olhar nas novelas, a gente vê mais ou menos um pouco do reflexo do que se passa no interior das pessoas, de como é a ganância, de como é o querer ganhar, o querer competir, o querer tirar vantagem, e a gente ia levar tudo isso para o cosmos, né? Para o sistema solar. Então, realmente, a população humana ainda não tem mérito e as atividades deste planeta são outras ainda, certo? Estar aqui, é o véu do esquecimento, algumas quitações de karma e desenvolver a moral interna. Isso é a missão das pessoas aqui na Terra. Por isso, tudo está certo, né? Por isso, então, foi permitido que essa tecnologia fosse obstruída, digamos assim, da maior parte da população humana por causa de falta de moral. Porém, esse contingente que já habita o sistema solar também não tem assim a sua moral humana, né? Tem a moral basicamente ou praticamente como a nossa. Não são bilhões que estão lá, são milhões, né? Cerca de 60, são mais de 60 milhões. Então não é toda a humanidade, não. Então é uma faixa bem reduzida da população. E é justamente por isso, sim, certo? Por causa que, para que a gente, como diz o físico Nassim Haramein, né, para que a gente tenha acesso ao universo, nós precisamos amar o universo para receber este amor de volta. E então essa população que está lá, está fazendo diversas coisas, mas como humanidade a gente ainda não pode chegar até lá. Até muito em breve. Em breve acredito que todas essas sanções serão revogadas e a humanidade sim poderá ter acesso ao sistema solar. Felipe C.C. Lima, Pava, a computação quântica tem a ver, vou dar coraçãozinho, com estes super avanços da tecnologia? Sim, eles lá já utilizam a computação quântica, é outro tipo de processamento que o que nós temos aqui com a Intel, com a AMD, dentre outros, né, Samsung, que também fabrica processadores, Apple, lá o processamento é outro. Inclusive, eles têm uma capacidade tão grande de processamento de dados que eles conseguem estimar coisas, como, por exemplo, a nuvem de Oort, que fica bem afastada aqui da Terra, que é um local onde está a maior parte da população do sistema solar, na nuvem de Oort, e está bem longe daqui, porque se a gente for ver, a Terra e o Sol têm essa distância aqui, e a nuvem de Oort está a alguns estacionamentos de distância daqui.
Então a distância ainda é a zona de influência do nosso Sol. Só que é lá onde está terminando a heliosfera. E lá nessa zona muito povoada, inclusive é cheia de meteoros, de destroços, detritos. Eles conseguiram calcular a partir de computadores quânticos que toda aquela poeira e nuvem cósmica um dia já foi um planeta que estava no nosso sistema solar e conseguiram compor até praticamente como era a composição dele para retirarem minérios, porque eles retiram minérios para a construção de toda a infraestrutura humana e das outras centenas de raças que operam no nosso sistema solar. Eles removem de lá os recursos das nuvens de Oort, porque são nuvens gigantescas. Imagina, existem, não é cometas, né, asteroides maiores que, ou do tamanho do estado de São Paulo, onde eles colocam lá equipamentos que coletam os minérios e diversas outras coisas para produzirem as bases e suas estruturas. Você pode até me perguntar, mas eles poderiam usar o duplicador de matéria para duplicar as suas estruturas. Porém, o duplicador de matéria não faria na velocidade a qual eles fazem, certo? Porque ela duplica menores porcentagens da substância, certo? Eles podem multiplicar o ouro, eles podem multiplicar objetos e tudo mais, mas não são em quantidades suficientes, porque lá eles pegam literalmente com naves escavadeiras. E o transporte é muito rápido e vai e então não tem por que eles usarem duplicadores. Então eles usam sim tecnologia quântica para o que eu acho mais incrível ainda é prever linhas de futuro. Porque a partir eles quando tomam decisões com a humanidade, decisões do que eles vão aplicar na política, eles buscam saber como será a reação da humanidade frente a certas notícias, frente a certas informações e quais caminhos a humanidade traçaria a partir dali, e eles fazem essas projeções a partir de computação quântica, certo? Se liberarem tal informação, como será a reação, entendeu? Eleger presidentes, o que será que o público vai eleger, qual pessoa a média geral vai eleger, que eles vão lá, pegam para botar de candidato, o que as pessoas gostariam de, o que elegeriam em alguém, como precisa ser a pessoa que as pessoas vão lá e vão querer votar, entende? Eles fazem horrores de estatísticas e de projeções, inclusive projeções de futuro, como seria o futuro se tal coisa acontecesse, como seria o futuro se não acontecesse. São coisas muito legais mesmo, a gente pode conversar bastante sobre isso. A Dandara disse que acaba de se tornar membro, fico muito feliz, Dandara. Se sente em casa, que bom, fico muito feliz mesmo. A minha reação diante do vídeo foi: por que ele hesita tanto para falar coisas tão básicas? Entende o que eu quero dizer? Não é sobre você, é sobre mim. Fiquei ali aguardando algo que pudesse me chocar ou pelo menos arrancar um uau. E nada. Ouvi tudo isso com uma sensação de eu já sabia. Muitas coisas na minha vida foram assim. Eu não tinha a sensação de estar aprendendo, mas de estar recordando. Sabe que tudo que é verdade nos dá essa sensação, né? Porque a gente diz que o conhecimento já está dentro de nós. A verdade já está dentro de nós. E a gente vai tomando consciência dela pouco a pouco. Então, quando a gente vê algo que é verdade, a gente tem essa sensação de que, eu já sabia, é familiar, né? Muitas coisas na minha vida foram assim. Eu não tinha a sensação de estar aprendendo, mas de estar recordando. Tudo que você disse me soou absolutamente familiar e corriqueiro. Muito interessante. Eu fico muito feliz mesmo, certo? A Denise do Vale disse assim: a turma que quase atropela a gente na faixa de pedestre e ainda xinga se não respeitam nem usando o carro, como fariam com tecnologias maiores, entenderam, né? Por que de não liberar tantas coisas assim para a humanidade ainda, né? Tudo está certo, gente, tudo está certo, no momento certo virão. Agradeço a todos. Pergunta agora o Pava, a Yara Akikes. Quem são essas pessoas que habitam a Lua? Como eles podem estar em tão grandes privilégios se estão na mesma dimensão? Méritos adquiridos como tecnologia mesmo, né? A gente não precisa de moral, muitas vezes, para desenvolver uma certa tecnologia, né? Precisa do intelecto apenas para desenvolver a tecnologia. E existem tecnologias como, por exemplo, a que o Nikola Tesla teria trazido, mas ele foi censurado, que, por exemplo, tornaria a tecnologia atual da Terra completamente obsoleta, né? Porque as grandes indústrias do petróleo e tudo mais, né, da noite para o dia ficariam obsoletas com essa tecnologia. Então ela não foi liberada para a humanidade porque não teria como cobrar por essa tecnologia, não teria como ter o controle, né, da população, e as pessoas não teriam como ter poder sobre as outras, né, porque ninguém ia depender mais dessa grande indústria, e o que seria dela, né?
Então, mas a partir do momento que se descobrem essas coisas, a viagem universal fica fácil. Parece difícil para a gente racionalizar isso, mas a viagem espacial fica rápido, a viagem no planeta fica rápida e muitas outras tecnologias nascem daí. Então, é por conhecimento, certo? Por conhecimento, por conseguir e saber operar nessa dimensão mesmo. Então, este é o privilégio adquirido por causa do conhecimento, por causa dessa tecnologia da inteligência construída, certo? Então, nessa dimensão mesmo, é assim que acontece. Inclusive nós, nessa dimensão mesmo, poderíamos estar fazendo tudo isso se para a humanidade já tivesse sido isso aberto aqui na nossa dimensão mesmo. O Ricardo L. Costa disse assim, se eu conheço o Dr. Paulo César Fructuoso, né? Fructuoso, médico cirurgião, que diz que a medicina mediúnica é a medicina do futuro. Há não mais necessidade de máquinas para exames de imagens, próteses internas, internas de ectoplasma, etc. Não sabe nos dizer se procede? Procede. Porque eles têm que... Nós, humanos, dissidentes, temos tecnologia para isso. Sem nem sequer ser necessário tocar em nenhuma pessoa, tu sabe identificar qualquer questão que a nossa medicina aqui da Terra identifica de forma muito mais fácil, muito menos invasiva. E da mesma forma também para tratamento, porque existe tratamento via, como é que se fala? Com luz, não lembro o nome, é como se fosse uma cromoterapia avançadíssima, e onde através de mistura de luz e som, praticamente qualquer das coisas de doenças ou questões nos organismos são tratadas, certo? E o pessoal de lá ele não tem nenhum problema de saúde, nenhum deles, tumor para eles não é problema e tudo mais, certo? Ao passo que não drena também a energia necessária, porque as pessoas aqui têm tumores, têm doenças, têm isso, têm aquilo, para drenar a energia negativa que está acumulada nos corpos astrais e fazendo com que a pessoa, não permita com que a pessoa acesse certos níveis espirituais. Então a pessoa encarna em planetas assim como a Terra, onde não se tem conhecimento dessas tecnologias, a pessoa sofre com este problema, mas em compensação essa energia densa é drenada e ao final da sua encarnação ela sai com um peso muito mais leve em sua alma, podendo acessar novos ambientes espirituais mais avançados. A Daniela Paiva disse que estava numa base em Marte. A base em Marte dissidente é o assunto, talvez seja o nosso terceiro tema, porque acreditem, lá existem seres humanos que vivem lá e acreditam que não existe vida na Terra. Pois é. E é deste mesmo sistema, controlado por, digamos, por esse mesmo sistema que hoje controla aqui a Terra. Tá? Vai longe, mas não se preocupe, porque tudo está dentro da 10ª lei do universo, tudo está certo, tudo está fluindo dentro do amor universal. Lucas Batistas, como os seres humanos conseguiram este conhecimento? Basicamente a partir dessa tecnologia de energia de toros, que a partir do momento que uma sociedade descobre essa tecnologia, ela é capaz de ser totalmente revolucionada. E essa tecnologia em questão, a qual não foi trazida para a humanidade, inclusive os laboratórios do Nikola Tesla foram todos incendiados, né, boicotando assim suas pesquisas. Sairá um filme, eu espero que nesse filme fale sobre isso em breve. Então a partir do descobrimento dessa tecnologia, é como a descoberta do avião, que tornou fácil ir ao Japão. Fácil é só decolar e ir, certo? Da mesma forma, essa tecnologia torna fácil ir a Júpiter. A gente antigamente pensava assim, é impossível chegar em um dia no Japão, né? Imagina como. Hoje em dia é possível. A gente hoje pensa, é impossível em poucos minutos chegar em Marte. Daqui uns dias... Não. É absolutamente possível já. A Nataliena Bezerra pergunta se estaremos na Terra quando estas verdades forem reveladas. Sim, todos estaremos na Terra, encarnaditos ainda nesta mesma encarnação, certo? Não vai demorar tanto assim, não. Vai ser devagar, mas não vai demorar tanto. Não vai ser tão rápido, mas não vai ser tão devagar. Se é que vocês me entendem. Mas ainda nós viemos aqui para passar justamente por este momentum revelatórios. Eu fiquei realmente impressionado, gente, que vocês, inclusive, já tinham essas informações através de outras fontes. Fico muito feliz. Acredito que essas fontes sejam confiáveis também. Ivan Bartoli, agradeço suas palavras. Ele pergunta assim, mas o que mais me chocou foi saber que a nação da Terra estão envolvidas com a anuência do plano maior. A segunda é saber que isso não seria revelado a seres egoístas, né? Como
boa parte da humanidade ainda é. Não poderia mais haver karma. Me perdoe por ir direto na ferida. Como isso se daria? O karma, ele sempre vai haver o karma, certo? Sempre, porque o karma, ele é reação. A gente jogou algo para cima cai. É o karma, é o efeito da nossa ação, sempre haverá. Toda ação que a gente tem um efeito, e esse efeito é o karma. Então o karma nunca irá acabar. E a única coisa que não gera karma é o amor. Por isso que ele liberta. E por isso é necessário ele para sair da terceira dimensão, da quarta dimensão, que é o extrafísico, e ir para a quinta e sexta dimensão. Certo? Por quê? Porque senão fica-se preso a esta terceira dimensão, que são as rotas do karma. Sempre que houver isto, estarão aqui na terceira dimensão e quarta dimensão. Os seres para ascender a dimensões superiores, daí sim, não é com tecnologia. Daí é com o outro cérebro nosso, né? Que não é o cérebro que a gente conhece, mas é o cérebro emocional, né? O cérebro, aquele que nos traz evolução como seres, como moral, como seres realmente amorosos, né? Porque esta é a energia das dimensões superiores. Então, aí está um natural degrau cósmico intranspasável para seres, digamos assim, ainda na ignorância, ou que buscam prejudicar ou explorar literalmente outros seres, certo? Então tu está certo, né? Mas quando não há mais karma, então acessa-se outras dimensões verdadeiramente superiores. Enquanto a gente ainda tiver todas essas nuances do nosso ego, isso nos prende a essas dimensões aqui como nossa frequência. E eu não digo necessariamente encarnar nessa nossa frequência, mas pode ser o extrafísico dessa nossa frequência também, não necessariamente encarnar. Matimoete pergunta, né, quais os objetivos e como esses humanos chegaram lá e tiveram acesso a esses conhecimentos, né? Foi permitido por alguma razão ou eles já tinham um nível de moral para isso? Não tinha um nível de moral para isso, não é tão assim cobrado, é mais o nível tecnológico para acessar esta área, que foi o caso. O nível de moral é para acessar dimensões de paz e de amor, certo? E claro, eles não poderão fazer nada que fuja às diretrizes maiores do universo, porque existem raças que também controlam o que eles são capazes de fazer, porque como a gente viu, né, todo aquele protetorado, que a gente costuma falar que aquela proteção para acesso ao planeta Terra de seres não evoluídos, né, está perto da Terra, mas na verdade não. Essa proteção ela está na heliopausa, que é muito longe do planeta Terra. Como a gente viu, né, o Sol e a Terra estão aqui, a heliopausa está a alguns quarteirões daqui. E lá fica este protetorado na heliopausa, ou seja, todo o campo de influência do nosso Sol foi bloqueado para que outras raças não venham prejudicar o nosso andamento, né, ou querer explorar ou explorar e fazer experimentos, né, com a humanidade, e também ao mesmo tempo não podem sair porque se tornaram responsáveis pela humanidade, estas raças que vêm explorar, porque karma, né, gente? Gera uma reação, vai ter que ter uma reação de tudo isso, e a gente se torna responsável por tudo aquilo que a gente cativa e cria e faz. Então essas raças também se tornarão responsáveis pela humanidade e um dia terão que, de alguma forma, compensar essa energia, favorecendo a humanidade em seus voos. Então esse bloqueio ao nosso sistema solar que faz com que outros seres não consigam prejudicar a nossa evolução, porque é muito simples para eles, segundo as minhas informações, ir inclusive para fora do sistema solar, para outros sistemas solares, certo? E essa raça, ela se apresenta como grandes esferas. Essa raça, digamos assim, que é a raça que comanda, digamos assim, verdadeiramente, porque são da sexta dimensão, certo? Que é o que nós podemos chamar de região dos mestres ascensos, dos seres da luz, que eles se expressam nestas formas, porque eles não têm formas, né? A gente vai falar mais sobre eles em breve quando chegarem esses momentos. Estas foram as perguntas de vocês sobre essa primeira temática, que é a vida no sistema solar. É claro que a gente vai falar muito mais sobre a vida no sistema solar, certo? Nós vamos falar também, o tema que eu quero trazer hoje
sobre a nuvem de alta densidade energética que a Terra está se dirigindo desde a década de 30, que é o que diz, né, que nós estamos se dirigindo para uma zona do espaço com uma alta energia que vai promover mudanças em nós. A nossa civilização dissidente já fez testes nestas nuvens altamente carregadas de eletricidade, energia cósmica, a qual a Terra está passando, para ver qual é a reação das pessoas quando elas atravessam essas nuvens do universo a qual a Terra está indo agora. Ou seja, nós estamos cada vez mais sob a influência dessa zona altamente energética da nossa Via Láctea, e os resultados dos testes que a nossa civilização fez lá no espaço, porque eles levavam, através de naves, as pessoas a essas regiões do universo a qual a Terra vai passar. E olha que interessante o que é o relato humano disso daí. Eles falaram basicamente o que o Divaldo já falava, certo? E é que eles falavam que as pessoas passavam a ser mais quem realmente elas são. Porque se a pessoa tem algo negativo dentro dela, ela vai colocar para fora. E se a pessoa tem algo bom dentro dela, ela vai colocar aquilo para fora também. Ela vai ter grandes tomadas de consciência. Então, é por isso que nós tendemos a ver no mundo extremos e loucuras às vezes, porque as pessoas que não têm um nível de consciência e tem uma coisa ainda muito ruim dentro delas para pôr para fora, isso vai ser extraído, essas coisas ruins das pessoas, e muitas pessoas podem enlouquecer, muitas pessoas, né, podem cometer loucuras, delitos e crimes, enfim, certo? Porque é o que elas têm, é o que será extraído de nós, tudo que nós temos, quem realmente somos, será extraído. Então a gente veio aqui para tratar dessas coisas negativas em nós, então essas coisas precisam ser extraídas, e esta nuvem elétrica vai nos ajudar a extrair isso, tanto o pior das pessoas quanto o melhor das pessoas, certo? E foi isso que aconteceu quando eles levaram as pessoas para passar por esta nuvem lá em regiões do universo, e as pessoas tiveram diversos sintomas diferentes, mas dentro desta característica de extrair, de se tornarem quem realmente são, e aquelas pessoas que a gente sabe que já são meio assim, já são meio tendenciadas ao negativo, viram pessoas negativas e expressam a sua negatividade de forma a realmente extrair aquilo do ser, e é para onde a nossa Terra está se deslocando, e nós ainda não estamos no ponto máximo desta região do cosmos, mas nós estamos nos aproximando cada vez mais. E desde a década de 30 nós estamos nos aproximando desta região, cada vez com mais intensidade. E passar por esta nuvem que vai fazer o mundo passar para a regeneração. Porque da mesma forma como tudo isso será expresso, todos os seres que não têm a nova exigência vibratória para permanecer no planeta, será exilado para outros 3 planetas de outro sistema solar, onde lá vão levar tecnologia que vai ajudar a avançar aquelas sociedades primitivas, certo? Então, é bastante interessante, e a nossa energia cósmica está cada vez crescendo mais. Só neste mês cresceu mais de 10% o nível da energia cósmica. Então, isso vai ter um efeito nas pessoas, as pessoas vão sentir isso tudo vai acontecer. Vamos passar por essa nuvem cósmica. A passagem da humanidade por essa nuvem de energia é a passagem da humanidade para a regeneração. E então eu fiz este vídeo de hoje para completarmos as lacunas das perguntas de vocês sobre o assunto da base lunar. Vamos falar mais da base lunar, o que é feito nessa base lunar e que tipo de operações, porque é o centro de controle lunar, certo? É lá. E são 35 níveis acima do presidente da República, de hierarquia desse sistema, do presidente dos Estados Unidos. Nós vamos falar mais antes, nós vamos falar sobre tudo. Nós vamos conhecer as raças que vivem no interior da Terra, são muitas, certo? Mas lá não existe a humanidade dissidente, lá não vivem humanos, mas vivem os verdadeiros terráqueos, certo? Nós vamos falar também. Eu queria, para completar este assunto, de responder todas essas perguntas de vocês sobre esse nosso primeiro tema. Por quê? Porque eu não quero que pensem que isto foge do controle da luz, digamos assim. Porque não, tudo isso, como a gente viu hoje, faz parte do nosso desenvolvimento imoral e do nosso desenvolvimento tecnológico. Como tudo está certo, que a sociedade ela não é escravizada, como a gente costuma colocar, né? Porque a gente diz, eles são donos de todo o sistema financeiro da Terra, né? As pessoas dependem deles e tudo mais. Mas tudo isso tem um propósito maior do que o que eles pensam que escravizam a humanidade, que a humanidade é isso, aquilo que eles fazem acontece com a humanidade. Mas isso é na cabeça deles, entende? Porque, na verdade,
Tudo isso tem a permissão e ocorre por causa de propósitos ainda maiores. A gente não fala que o mal está a serviço do bem? O mal está a serviço do bem. Então tudo isso faz com que nós tenhamos este momento angular, este planeta com este tipo de vida e existência para todas as quase infinitas possibilidades de evolução que aqui existem. Por exemplo, as nossas questões de prosperidade interna virão a refletir neste sistema financeiro, porque são as crenças das pessoas que vão sendo trabalhadas e vão sendo melhoradas. Então, no fundo, é uma grande, grande escola de muito aperfeiçoamento, de um amor muito grande que a gente vive, por mais que alguns acham que nos escravizam e podem até fazer dentro de uma perspectiva, mas dentro de uma visão maior está tudo certo. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Continuamos com o assunto na semana que vem. Nós nos vemos nos próximos. Deixem perguntas, tá bom? Um grande abraço e até mais!